Bom dia a todas e todos. Queria, primeiramente, agradecer, evidentemente, aos nossos painelistas que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje, aos patrocinadores do evento, a todo mundo que está aqui hoje para participar dessa discussão. De propósito, esse segundo painel tem uma conexão com o primeiro, na medida em que a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre inteligência artificial, mas a gente vai mudar o nosso foco, primeiro, porque a gente vai falar especificamente de proteção de dados, mas também porque a gente vai falar sobre construção de sandboxes, né? E aí, só para dar um panorama assim, muito breve, até porque eu sei que os nossos panelistas vão falar mais sobre esse assunto de forma específica. A ideia, né, da construção de um sandbox é sempre criar um espaço de experimentação em alguma medida, né, e restringir ali no tempo e no espaço alguns agentes que vão estar participando desse processo, para daí disso se tirar algum resultado, né? O que foi essa experiência, quais foram os resultados, o que a gente teve de enfim, objetivos e o que a gente conseguiu atingir no fim das contas. Então, a construção de um sandbox é um processo complexo na medida em que ela precisa ter essa definição também um pouco de objetivos, né? Assim, o que eu quero, afinal de contas, com essa experiência. E a gente tem um processo, e a Albert com certeza vai falar mais em detalhes sobre isso, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados iniciou no Brasil sobre uma possibilidade disso acontecer ali no âmbito da autoridade. E a nossa ideia aqui do painel é trazer, né, enfim, como a gente falou, perspectivas setoriais diferentes. Então, a gente tem o Marcos com uma perspectiva do setor de educação, né, enfim, aplicação de tecnologia nesse segmento, e a Raíssa falando muito mais do setor financeiro, para trazer assim, da perspectiva do setor privado, né? Assim, o que faz sentido, quais são as dificuldades, o que pode incentivar, desincentivar na construção desses modelos. Então, essa é a premissa da nossa discussão hoje. De novo, queria agradecer muito a presença de todo mundo. E como é que a gente vai, pessoal, estruturar essa nossa apresentação, tá? Como que a gente está pensando em fazer a nossa... A gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente, em que a gente vai ter falas mais curtas e de perguntas e respostas para as pessoas conseguirem, enfim, né, todos os nossos painelistas aqui conseguirem... Eu vou pedir esse favor de todo mundo ser razoavelmente objetivo, mas também para ter uma rodada de participação da plateia e vocês terem a oportunidade também de interagir com a gente nessa discussão. Tá? E nessa primeira rodada de perguntas que eu queria fazer para todos os painelistas a mesma pergunta, a questão que eu queria apresentar é um pouco quais que deveriam ser os focos de uma iniciativa de sandbox voltada, né, para a inteligência artificial e proteção de dados, que é a pergunta, como eu disse, né, mais geral que a gente precisa ter quando a gente está, afinal de contas, discutindo esse tipo de iniciativa. Então, de novo, agradecendo a todos pela presença, vou passar a palavra primeiramente para o Albert e depois a gente segue com os demais. Obrigada. Tá. Inicialmente, eu agradeço aqui a oportunidade de falar sobre temas bastante interessantes, que é o sandbox, inteligência artificial, que é a minha área acadêmica, né, a produção de dados, que é a minha área de atuação agora na NPD. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. Está dando para ver agora? Desculpa. Vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira parte é uma resposta mais genérica sobre a pergunta feita, e a segunda é uma tentativa de estruturar essa minha resposta em elementos mais concretos. O foco do sandbox, ou de qualquer iniciativa que parta do poder público, ele vai ter que ser o cidadão. A sociedade civil, né? a sociedade como um todo, e seja, então, o processo regulatório ou as atividades que antecedam o processo regulatório, se faz necessário que se tenha como foco ali impactar positivamente a sociedade. Agora, essa resposta é muito genérica e nós precisamos estruturar essa resposta em elementos mais concretos, até porque nós, enquanto órgão público, nós vamos ter que trilhar esse caminho, que é a construção do sandbox, e esse caminho vai precisar ser trilhado com elementos mais concretos.
E aí eu entro na segunda parte da pergunta, da minha resposta, melhor dizendo, que é justamente, observem que inteligência artificial, especificamente as que são construídas utilizando modelos de aprendizagem de máquinas, elas têm uma dependência estrutural de dados. E, certamente, quando se fala nesses dados que são utilizados para a construção de modelos, nós temos dados pessoais. E isso nos leva, então, à questão, uma interseção natural entre a inteligência artificial e a produção de dados pessoais. Nesse ponto, então, o foco do sandbox da NPT, nesse momento que está em construção, seria o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, e juntamente com o artigo 20, trazer elementos ali que pudessem abordar a transparência algorítmica, inovação, desenvolvimento de IA responsável. Tem um ponto bastante específico na minha fala que eu preciso fazer uma ressalva, que o foco hoje está em construção, né? Não é um ponto fechado ainda. Nós ouvimos a sociedade, colocamos em uma consulta pública ali, que está aqui à esquerda, né? A consulta pública à sociedade, sobre o que nós pretendemos fazer no sandbox regulatório. Nós recebemos dezenas de contribuições, contribuições das mais variadas de origem, né? Foi bem horizontalizada, seja pessoas físicas que responderam, representantes de empresas. Nós tivemos contribuições estrangeiras também, de instituições estrangeiras que se mostraram dispostas a contribuir na construção do sandbox. O resultado dessa consulta ainda está em análise interna, né? Mas em breve, eu digo 15, 20 dias, isso vai estar publicado, ainda não está disponível, né? Então, quem quiser, tiver curiosidade, conhecer o sandbox, o que foi posto na consulta, né? A gente tem ali a publicação sobre o sandbox. E, dado aos elementos que nós recebemos de contribuições feitas as análises, nós vamos eventualmente também incorporar o que veio na consulta na construção do sandbox, especialmente no foco, tá? Então, essa é a minha fala inicial, Marcelo. Obrigado. Obrigada, Ambit. Acho que ótimo, enfim, considerações iniciais, super obrigada. Queria, enfim, passar imediatamente para a Raíssa também, para ela poder tentar responder essa pergunta não muito simples que eu coloquei logo de cara. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marcela. Primeiro, eu agradeço, né, o convite para participar aqui do painel, né? Agradeço a você em nome do IBRAC, os meus colegas cumprimento aqui por essa oportunidade. E eu acho que quando a gente fala de sandbox regulatório, é óbvio que a gente tem um objetivo ali, né, pensando qual é o foco, que é fundamental, que é justamente a gente conseguir que esse ambiente regulatório ele seja fundamentado em evidências, né? Então, acho que o sandbox tem esse papel, que é super importante quando a gente fala de inteligência artificial, e como eu vi no painel anterior, né, os desafios relacionados aos diversos setores que a gente tem, que vão ter propostas completamente diferentes quando a gente olha para os riscos relacionados ao uso dessas tecnologias. Então, acho que a gente conseguir que a regulação seja, de fato, né, uma regulação baseada em evidências, e aqui eu não estou falando apenas a regulação de inteligência artificial, porque eu acho que o sandbox ele pode ter dois papéis aqui fundamentais, né? Um é atender os nossos desafios do presente. Os desafios do presente já estão muito interligados com a própria atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já que nós já estamos, né, fazendo uso de inteligência artificial com bastante uso intensivo de dados também, porque o dado pessoal ele é, sem dúvida, um mecanismo fundamental para o design e para o funcionamento desses sistemas de inteligência artificial, sejam eles, né, inteligência generativa ou não. Mas quando eu olho para esse arcabouço, né, no foco da NPD liderando o sandbox regulatório de IA, eu acho que seria muito importante ter uma convergência com entidades reguladas de outros setores. Então, por exemplo, quando eu olho para o setor financeiro, que, inclusive, historicamente, é pioneiro no uso de sandbox regulatórios no mundo, né? Começou ali com a autoridade financeira do Reino Unido, de Singapura, e a gente vê depois isso indo para outros setores. O setor financeiro, que é altamente regulado e que também
Ao mesmo tempo, dá para a gente a vantagem que a gente já sai na frente, porque já estamos regulados, né? Muitos assuntos relacionados aí ao setor financeiro já olha, e a gente sabe que a gente precisa ter essa convergência regulatória aqui entre esses dois reguladores, a NPD e setor financeiro, mas eu falo aqui em nome do setor financeiro, né, como representante das principais entidades, né, financeiras em uso na entidade digital da América Latina, financeira digital, mas poderia ser para qualquer setor, né? O setor da educação, o setor farmacêutico, o setor de saúde, porque tem desafios muito específicos de cada setor. Então, eu acho que não seria possível a gente falar sobre, né, um sandbox regulatório extremamente abrangente que não olhasse para esses desafios, porque eu acho que o principal benefício que a gente pode ter, a gente vai ter um regulador entendendo muito mais os desafios setoriais para que ele consiga adaptar esses desafios, né, a regulação ser adaptada a esses desafios reais. E, por outro lado, os próprios setores aqui, incluindo o setor financeiro, entendendo também com a expertise desse regulador qual é o olhar dele sobre eventuais riscos e uso de dados em sistemas de IA, para que a gente também consiga adaptar. E, no final, a gente vai ter o benefício, né, que foi trazido aqui pela MPD, que é a proteção dos direitos humanos fundamentais, ou seja, do cidadão ali na ponta. Então, eu acho que o sandbox regulatório ele tenta ser muito rico nesse sentido, mas precisa, sim, dessa convergência, né, que ela precisa ser setorial. E, por outro lado, né, eu acho que a gente tem um desafio aqui, que é olhar também para os desafios do futuro. A gente está falando de um sandbox que pode surgir no momento que já está se discutindo uma regulação de IA no Brasil. Então, a gente também precisa entender que essa regulação também vai ser adaptada ao contexto de uma regulação de proteção de dados, e o sandbox seria fundamental para evitar que essa regulação que virá ela não seja interpretada também do ponto de vista de um regulador de proteção de dados de uma maneira que ela vai esbarrar, ou vai impedir, ou vai criar qualquer obstáculo para a inovação. A gente sabe que a inovação ela vai vir, ela está chegando, né? As empresas estão fazendo uso intensivo dos dados pessoais para trazer para os seus setores, né, um uso intensivo de inteligência artificial, mas hoje ainda existe muita insegurança jurídica do que se pode fazer com o uso desses dados. Então, quando eu olho para o setor financeiro, por exemplo, que a gente tem inúmeros desafios relacionados a crédito, a fraude, né, que a gente sabe que a gente se beneficia do uso de inteligência artificial, mas também precisa do uso de dados, ainda há muita segurança do que pode ser feito. Então, acho que o sandbox também tem que olhar para essa regulação do futuro e tentar antecipar para que ela, de fato, não venha, né, agora interagindo aqui com a regulação de proteção de dados, ser um empecilho para a inovação. Obrigada, Raíssa, pelas considerações iniciais. Vou, sem mais delongas, passar para o Marcos a fala e o microfone, ao mesmo tempo. Obrigado, Marcela. Em primeiro lugar, agradeço a Marcela e ao Silas Cardoso, também do BMCA, que intermediou o convite para mim. Agradeço ao Ricardo e ao René, especificamente. É um prazer estar aqui, agradeço a presença de vocês. Eu queria começar minha fala brevemente com uma provocação aos palestrantes do primeiro painel, na questão da descrição, né? Eu uso terno cinza, camisa branca, sapatos pretos e gravata laranja. Porque eu acho que um dos principais focos que a gente tem que ter num sandbox desse... O sandbox é um modelo, quase que um playground para quem está desenvolvendo inovação. Eu acho sensacional a ideia. A NPD promover isso para IA é maravilhoso. Mas eu acho que o foco principal da minha fala são dois, na verdade. O primeiro é minimização de dados, que... na apresentação dos primeiros palestrantes, eles mexeram com dados sensíveis de forma desnecessária, a meu ver. Raça, orientação sexual, isso é uma loucura, né? Para quem trabalha com LGPD, você trabalha com esse tipo de dados. Eu falo isso por quê? Porque na nossa aplicação específica na educação, a gente trabalha com 2 dos 5 maiores grupos de ensino superior privado. A gente recebe dados completamente inúteis, de risco altíssimo, sendo que eles não são pedidos contratualmente, eles não são necessários para a implementação das soluções, e eles estão trafegando, né? Então, são dados que estão aí nas nuvens, nos e-mails, isso é um risco tremendo. Então, acho que o primeiro foco tem que ser essa questão de minimização dos dados, privacidade por desenho, esse conceito, né, de tentar fazer o que é estritamente necessário e com todos os cuidados necessários. Segunda parte, eu remeto à fala do Albert, que é a questão de novo, né, artigo 20 da LGPD, transparência algorítmica. Eu acho que isso tem que funcionar de alguma forma. Eu acho que é importante o cenário do sandbox, porque isso pode ser feito
e todos os conceitos que circundam a transparência algorítmica, né? Auditabilidade, rastreabilidade, interpretabilidade. Isso na vida real, quando você começa sem a experiência de um sandbox, é difícil de fazer para trás, backwards. Então, quem tem o privilégio de participar de um processo sandbox pode fazer isso desde o princípio, desde o primeiro desenho dos modelos, e eu acho que isso faz uma diferença tremenda para o mercado, né? Os setores que forem beneficiados, então hoje a gente tem CVM, SUSEP, Bacen fazendo sandboxes que já tiveram frutos maravilhosos. Eu tenho curiosidade assim tremenda de como a NPD vai fazer isso para outros setores, porque eu acho que o meu terceiro foco, então, primeiro, é minimização, segundo, transparência, em linha com o que o Albert falou do artigo 20 da LGPD. E eu acho que o terceiro, que é principal, que eu acho que eu queria destacar muito na minha fala, e vou falar na segunda intervenção também na pergunta específica, né, de aplicação à educação, colaboração intersetorial, multidisciplinar. É bem na linha do que a Raíssa levantou, o caso de sucesso da Instituição de Proteção de Dados de Singapura. É colaboração intersetorial, é governo, instituições privadas de todos os setores que tiverem interesse, academia. É nessa interação intersetorial, óbvio, resguardados todos os direitos de propriedade intelectual, os direitos de sigilo. Eu acho que você não precisa misturar o Nubank com o Bradesco no mesmo sandbox, mas você pode misturar o Nubank com uma instituição de educação, com uma farmacêutica, etc., que, sem dúvida alguma, os aprendizados de uma vai ajudar a outra. Então, eu acho que, como eu falei, o ambiente de sandbox é riquíssimo. Quem tem o privilégio de participar, eu acho que dá subsídios de fato para regulações futuras, né? Eu acho que é um dos objetivos do sandbox é você subsidiar o desenvolvimento de regulações que não sejam, como eu falei na pergunta que eu fiz à Vivian, talvez injusta, por ser uma pergunta muito ampla e, ao mesmo tempo, quase sem resposta, ainda mais num tempo curto como esse. A gente tem um histórico no Brasil de ter leis muito boas. Eu acho que, no caso específico de LGPD, excelente, alinhada à GDPR, melhores parâmetros mundiais, etc., etc. A gente tem, agora, o marco legal das startups, é excepcional também. Regras muito boas, a NPD com todo o corpo excelente para colocar isso tudo em prática, mas a gente sabe que, no final das contas, isso não necessariamente vira aplicável ao dia a dia, as empresas têm dificuldades para entender, e isso acaba virando mais um entrave, como o Juliano também falou. Então, eu tenho muito medo disso, né? Só falar muito brevemente, já que eu tenho um pouquinho de tempo, eu sou oriundo da academia, e aí virei empreendedor em políticas públicas e etc. E hoje eu tenho eu sou sócio de uma startup em educação, e que a gente tateia o mercado há 10 anos. As regras não são claras, as regras se acumulam, e como é que a gente faz? Ou a gente para entender e gasta recursos que não tem consultoria jurídica, ou a gente vai tateando e vai entendendo, sob risco de tomar uma autuação da NPD ou de qualquer órgão que seja equivalente, porque a gente não tem o apoio técnico necessário. Então, é aquilo. O país tem ilhas de excelência, mas me preocupa muito o dia a dia do empreendedor, do empresário, do banqueiro. Isso é uma coisa que me preocupa demais por estar nessa fogueira e sem muita perspectiva do que acontece no médio prazo, né? Então, é o que eu falei. De novo, o sandbox é um privilégio. Os atores que têm a oportunidade de participar estão, de fato, contribuindo para que a legislação que vai ser derivada desse sandbox seja, de fato, abrangente o suficiente, mas específico o suficiente, sem que entrave o desenvolvimento da atividade econômica, a prestação de serviços e desenvolvimento de produtos. Obrigado. Obrigada a você, Marcos. E, enfim, passada essa primeira rodada, né, para a gente tatear um pouco o assunto, queria fazer agora umas perguntas específicas para cada um dos nossos painelistas, e vou começar com você de novo, Albert. Acho que o que você comentou, né, a NPD está construindo essa iniciativa de sandbox, focando, pelo que você disse, né, na discussão do artigo 20. E a minha dúvida era qual que você entende que é o maior desafio mesmo que vocês têm para construir um sandbox que seja funcional, né? Porque, enfim, como todo mundo estava comentando, tem muitas dificuldades na construção desse processo e que atinge os objetivos que vocês pretendem, né? Porque acho que tem um pouco isso.
o que a autoridade está querendo com esse processo. E, enfim, até se me permite, salvo engano, eu posso estar errada, mas a NPD ainda não manifestou nenhuma posição pública, né, sobre assim, o que a gente entende pelos conceitos do artigo 20. Então, eu imagino que seja particularmente desafiador. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse tema. Tá. Marcela, eu agradeço a pergunta. Essa pergunta é complexa a responder, porque, olhando de dentro, nós não temos um grande desafio para colocar o sandbox na rua e que esse sandbox seja funcional. Nós temos, na verdade, um conjunto de grandes desafios que nós estamos tendo que lidar com isso rotineiramente. Eu posso citar alguns exemplos, mas também não é uma lista exaustiva. Nós temos diversos outros que não vão acabar sendo citados. E alguns desses desafios, eles acabam envolvendo tentar encontrar pontos de equilíbrio entre elementos que aparentemente são antagonistas, elementos que são contraditórios entre si. E aí eu exemplifico o ponto de equilíbrio que a gente vai precisar encontrar entre eventuais abrandamentos da legislação, o sandbox, para as empresas que estiverem lá poderem ter o espaço para inovar, poderem ter o espaço para fazer a descoberta regulatória, mas sem, de maneira nenhuma, conflitar com a legislação atual e, muito menos, em hipótese nenhuma, gerar danos aos titulares, né? Nem colocar os titulares em risco. Então, observe que, por mais que seja algo que a gente imagina que seja uma definição formal, não é tão simples chegar nesse ponto que nós estamos querendo definir. Então, isso vai requerer, certamente, durante todo o processo do sandbox, um acompanhamento. Isso nos leva também a outros desafios ainda nesse contexto de encontrar pontos de equilíbrio, que é justamente um desafio mais operacional, relacionado assim, os requisitos que nós vamos definir. Eles não podem ser requisitos para participação, né? Requisitos de participação, desculpa. Requisitos que sejam muito robustos ou que sejam muito complexos para a gente acabar afastando as empresas, ou pior ainda, criando nichos, de maneira não intencional, a gente acabar, nesses requisitos, direcionar para algum setor. De forma nenhuma essa é a expectativa, a gente quer ser o mais horizontal possível, como a consulta pública foi, que nós abrimos. Nós cobrimos o Brasil inteiro, as contribuições recebidas, e de todos os setores que vocês possam imaginar, nós recebemos contribuições. E o outro ponto ainda, continuando na questão do ponto de equilíbrio ali dos requisitos, mas esses requisitos também não podem ser muito frouxos no aspecto que os participantes acabem não tendo capacidade de aproveitar o espaço para fazer a inovação, para fazer a descoberta regulatória. E um terceiro desafio que também é muito grande, e aí é um olhar para dentro da instituição, que é a infraestrutura necessária para acompanhar o sandbox. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de ferramentas tecnológicas para que a autoridade possa acompanhar o sandbox, eu estou falando de um corpo técnico que tem que ter qualificação para atuar, e bem como também tem que ter tempo para atuar no sandbox. Não adianta colocar um projeto na rua se, eventualmente, a própria instituição promotora não vai conseguir acompanhar, né? Então, a finalidade acaba não sendo pretendida. Em relação ao corpo técnico, uma coisa que eu me orgulho muito de falar, especificamente na coordenação que eu faço parte, a gente tem um corpo técnico bastante qualificado. 100% do corpo técnico lá é formado por profissionais, mestres ou doutores, todo mundo lá 100%, né? Então, isso nos coloca numa situação mais confortável para discutir pontos técnicos da área. E não só isso, a gente também tem um perfil multidisciplinar. Nós temos colegas que são da área do direito, nós temos colegas que são da área da computação, como eu venho, nós temos sociólogos, nós temos cientistas da informação, e várias outras formações nós temos lá disponíveis. Mas, apesar disso tudo, a gente enxerga que o sandbox ele vai ter que passar por uma fase de captação de parcerias com instituições externas, seja para fornecer conhecimento em áreas que a gente não domina especificamente,
ou fornecer qualquer outro tipo de auxílio na execução, para que, no final, de fato, a gente tenha ali o processo de inovação ou o processo de descoberta regulatória que gere evidências suficientes para que possamos utilizar isso na construção de uma eventual regulação ou outras atividades que possam ser derivadas do sandbox. E, Marcelo, respondendo a sua pergunta, eu também não lembro se a NPD se posicionou a respeito. Agora eu vou fazer uma ressalva, porque tem os posicionamentos da coordenação de fiscalização que, de fato, eu não acompanho, e aí eu não sei responder se de lá, em algum momento, a NPD se posicionou em algum caso concreto. Tá? Obrigado, viu, Marcelo? Não, eu que agradeço, Albert. E vou também, continuando, né, essas perguntas mais específicas, Raíssa, queria te fazer uma pergunta aí, né, focando no setor financeiro, que a gente sabe, né, é um segmento que tem muitos agentes econômicos, né, especialmente se a gente considerar pagamentos dentro de parte desse sistema, com perfis e portes bastante distintos, né, com, enfim, perfis de algumas startups e algumas empresas consolidadas e muito grandes e tudo mais. E acho que, como a Brit estava falando e a gente estava discutindo, né, a definição do escopo do sandbox é sempre um desafio particular. E, pensando no setor financeiro, é isso. Tem todo tipo de agente possível que pode ou não participar, e, óbvio, que isso também vai depender do foco que a autoridade vai querer dar nesse processo. Mas minha dúvida para você é se você acha que tem algum tipo de interesse comum ou alguma preocupação que faria com que vários desses agentes quisessem participar, independentemente do porte, e se você acha que seria produtivo, de alguma maneira, comportar, né, essa variedade, porque, via de regra, quando a gente está falando de sandbox, como a gente já comentou, o objetivo é inovação, de alguma forma, né? Mas isso pode vir de diferentes agentes, então minha dúvida para você vai nessa direção. Obrigada. Obrigada, Marcela. Eu acho que, sem dúvida, né, o maior desafio de um sandbox regulatório que envolva diversos setores, especialmente o setor financeiro, que, dentro do seu ecossistema, tem vários agentes de tratamento com finalidades completamente diferentes, né, em relação à sua atuação, essa diversidade e pluralidade. Mas eu acho que nós temos dores em comum que podem, sim, ser beneficiadas com o sandbox regulatório, ainda que não seja um sandbox regulatório exclusivamente voltado para o setor financeiro, que, na minha perspectiva, né, como defensora aqui de um setor, não só de um setor, mas de uma regulação que contemple também essa questão multissetorial, a gente conseguir encontrar pontos de convergência. Então, por exemplo, dores que eu acho que o setor financeiro tem muito em comum são relacionadas ao crédito e à fraude. Eu acho que o crédito, do ponto de vista da revisão de decisões automatizadas, né, que é um foco agora desse sandbox específico que a NPD está promovendo, ele, sem dúvida, vai ser um assunto que vai nos tocar e que é uma dor comum ao setor financeiro, né? O quanto que, por exemplo, não só na revisão da própria decisão automatizada, mas no uso de dados alternativos para modelos de créditos, né, que promovem essas decisões automatizadas, e os limites e parâmetros que a gente pode ter ali para a inovação, porque a gente sabe que esse é um tema que permite a inovação do setor financeiro, ao mesmo tempo que a gente garante que mais pessoas tenham acesso a crédito, mas, por outro lado, também pode ser discriminatório. Então, de um lado, eu garanto que eu não vou estar, né, colocando dentro aqui do meu ecossistema pessoas e discriminando ninguém, que eu acho que é um ponto fundamental que a própria NPD tem que nos ajudar, e até, né, nesses requisitos de explicabilidade da decisão automatizada, mas, ao mesmo tempo, como é que eu consigo garantir que eu posso inovar no setor financeiro, promovendo maior inclusão de pessoas nesse setor, principalmente de jovens que não têm dados históricos, né, financeiros, ou pessoas que estão mais à margem ali do sistema financeiro e dos dados tradicionais, quando a gente fala, por exemplo, do acesso ao crédito. Então, eu acho que esse é um tema que é um tema em comum, né, com perspectivas diferentes, mas acesso ao crédito pode ser um tema mais ali que tem uma sinergia. E o próprio combate à fraude, que é a epidemia, eu acho que todo o sistema financeiro nacional ele quer combater hoje, seja na área de seguros, seja no sistema de pagamento, seja quem está ali na ponta promovendo né, os próprios serviços e produtos financeiros, inclusive nos meios digitais, que eu acho que todas as instituições fazem, outras mais de maneira mais consistente, como o Nubank já nasceu digital. Mas eu acho que, dentro dessa perspectiva,
aí eu volto mais uma vez, né? Eu acho que se a gente não tiver, além dos atores aqui, que são as empresas que participam dessa discussão, né, que possam participar dessa experimentação nesse ambiente maleável ali com a NPD, ao mesmo tempo a gente precisa trazer também o regulador do sistema financeiro para a conversa, porque já existem muitas resoluções, muitas normas do próprio sistema financeiro que podem, se a gente não tiver muito cuidado, né, divergir de um approach aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando a gente quer buscar, eu sei, a convergência. Eu sei que existe toda uma discussão aí sobre um acordo de cooperação, né, entre Banco Central e NPD, que eu acho excelente. E, nesse contexto, ter também a visão do regulador do sistema financeiro desses desafios seriam muito importantes. Então, por exemplo, quando eu olho também desafios de compartilhamento de dados, né, e de uso de IA para a prevenção à fraude entre entidades públicas e privadas, eu também acho que tem um potencial enorme de ser um assunto discutido no sandbox regulatório, né, com essa observação do regulador, mas, ao mesmo tempo, com essa maleabilidade que o próprio sandbox traz para a gente conseguir adaptar, né, a nossa regulação de proteção de dados a esses desafios. Eu não imagino essa adaptação sendo feita sem ter essa discussão, né? A discussão do regulador de proteção de dados, a discussão do regulador do sistema financeiro e a discussão dos diversos atores do sistema financeiro que, embora sejam plurais, que, embora sejam diversos, têm muitas dores em comuns, né? E aí a gente precisa entender que tem autoridades, né, fora... eu vou trazer um exemplo aqui da Colômbia, porque é um país que o Nubank também atua. E na Colômbia, lá, né, a Autoridade de Proteção de Dados, que é da indústria e comércio, né, ela tem um sandbox regulatório em vigor no momento para IA, mas focando em Privacy by Design. E nesse sandbox regulatório, eles fizeram um recorte para e-commerce e marketing, por exemplo, né, para tentar se aprofundar no determinado setor. Então, existem várias formas de fazer essa abordagem, né? Tem autoridades que buscam um recorte realmente setorial, e eu acho que depois ir ampliando para outros setores, porque precisa ter esse mergulho, porque os desafios, por exemplo, de revisão de decisão automatizada não vão ser o mesmo setor financeiro e setor de saúde, vão ser discussões completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que também nos beneficiamos de uma discussão plural, onde a gente tenha, né, vários setores discutindo, mas que a gente consiga olhar para os desafios específicos desses setores, porque senão a gente corre o risco de, na tentativa da gente tentar encontrar, né, nesse sandbox, resultados ou caminhos para que a gente permita a inovação, né, nesse ambiente mais maleável aqui da regulação, mas, ao mesmo tempo, a gente não consiga atingir esse objetivo porque a gente tentou fazer isso de uma maneira muito abrangente e os riscos relacionados são muito diferentes, que eu acho que está muito casado com a própria fala do professor Juliano Maranhão no painel passado, né, do quanto que esses riscos eles também deveriam estar sendo vistos nessa autorregulação de cada setor. Então, acho que isso também tem que conversar um pouco com o sandbox, né? Como é que a gente consegue que esses desafios setoriais também sejam vistos e, assim, eu acho que o sistema financeiro, mesmo na sua pluralidade, ele seria contemplado. Não, perfeito, Raíssa. Super obrigada. E passando para você, Marcos, você já comentou, né? A Mova trabalha especificamente no segmento de educação, né? E, enfim, vocês em particular, e até se você quiser explicar um pouco melhor, desenvolvem uma ferramenta de engajamento para fins de permanência estudantil, né? E vocês também têm a característica de ser um negócio social e que tem um perfil todo específico, né? Como você mesmo comentou, assim, uma escassez de recursos em boa medida e tudo mais. E o que você acha que seriam incentivos importantes para que empresas desse perfil possam contribuir também com iniciativas de sandbox, né? Que, afinal de contas, tem um potencial enorme de inovação vir desse tipo de agente, mas tem desafios para que essas empresas consigam se estruturar para participar de um ambiente como esse. Então, acho que seria ótimo te ouvir em relação a isso. Legal. Obrigado, Marcela. Obrigado pela pergunta. Eu acho que... Só para contar um breve histórico para vocês. A gente teve uma atuação na pandemia, para vocês terem ideia. Só para explicar muito brevemente o que a gente faz. É uma ferramenta de engajamento, como a Marcela falou, para manter os alunos engajados no ensino. Isso independe do nível. A gente já trabalha em educação básica, hoje a gente trabalha no ensino superior. O que isso quer dizer? Conteúdo extracurricular, motivacional, pode parecer super simples. Se eu mostrar para vocês, pouquíssima gente vai acreditar no impacto que a gente consegue alcançar. Mas por quê? Porque a gente trabalha com economia comportamental, coisas que são assim provadas em já diversas outras aplicações. Durante a pandemia, a gente trabalhou com 13 redes estaduais
2,5 milhões de alunos beneficiados, no momento de choque, né? Os alunos saíram do ensino presencial, foram para o remoto, que era novidade para 99% das pessoas, nas redes públicas para 100%, muito provavelmente, e a gente conseguiu manter os alunos 25% mais engajados do que os que não receberam nosso conteúdo. Isso com impactos em tudo, né? Presença, login em plataforma, eram várias métricas e todas as métricas tinham esse resultado robusto. Só que aquilo, como a Raíssa falou e o Albert também tangenciou, inovação tem esses desafios, né? Você contratar inovação, principalmente no setor público, é um desafio tremendo. Contratar com o setor público já é um desafio tremendo. Inovação no setor público, eu diria que é quase intransponível. Então, isso daí que a gente conseguiu fazer essa atuação foi financiada por fundações privadas, entidades privadas. O governo não conseguiu nos contratar, apesar do interesse na solução. Aí você vem, como a Marcela perguntou, para o setor privado, que também tem interesse em inovação, claro, mas também não tem facilidade para contratar. Eles estão entendendo o que é o teu produto, então o desafio continua sendo o mesmo, né? E aí que eu acho que vem a questão do sandbox, para você desenhar com muitos setores, para entender como a regulação vai funcionar, para que você tenha flexibilidade para inovar, sem o risco da sanção, mas, ao mesmo tempo, sem que não haja nenhum tipo de regulação, que a gente começa a ter os maus atores fazendo coisas escabrosas, né? Então, a gente tem casos de startups que captaram somas estratosféricas, que tinham uma boa história, um bom pitch, bom PPT, e, na verdade, era uma empresa que queria vender dados. Eles captavam os dados, fingindo que era para um uso nobre para a educação e tudo mais, mas, na verdade, era meramente construção de base de dados para usos diversos. E não teve sanção alguma. Por quê? Porque a gente não tinha estrutura de sanção até então. E aí, indo diretamente à tua pergunta, Marcelo, desculpa pelo rodeio, eu acho que os incentivos importantes que a gente vê, então, é isso que eu falei agora por último, um instrumento de sanção clara para as entidades, empresas, prestadoras de serviço que não respeitem os parâmetros definidos pelo regulador. Eu acho que falta apoio técnico, então, eu acho que a gente desenvolve essas soluções, como eu falei, tateando ao longo de uma década, correndo riscos. Eu não entendo muito bem, como eu falei, a SUSEP, CVM e Bacen são excelência, né? São internacionalmente reconhecidas como entidades de excelência. Eu tenho curiosidade para saber como funcionaria um sandbox regulatório que tivesse aplicação em educação. Eu torço para que seja controlado pela NPD, coordenado pela NPD, com participação do MEC, do INEP, de quem quer que seja, associações regionais, porque a gente não tem essa excelência muito clara na educação, né, de quem seria o grande coordenador, como a gente tem no Bacen, talvez. Mas eu acho que é um grande desafio. Eu acho que um incentivo muito importante, como a Marcela mencionou, escassez de recursos. Você tem uma empresa que tem impacto social, você tem uma empresa que tem retorno financeiro, potencial para atingir milhões e milhões e milhões de alunos no Brasil e fora. A gente já teve experiências no exterior também muito bem-sucedidas. Mas você não tem acesso a recursos, a gente não tem acesso ao mercado de capitais, os fundos têm exigências de retorno financeiro que nem sempre são compatíveis com o momento de uma startup, porque o governo também não facilita acesso a financiamento público para esse tipo de entidade, né? Seja via BNDES, FINEP, o que quer que seja. Eu acho que esse seria mais um incentivo que traria muito mais players qualificados para o jogo, para desenvolver novas soluções, aplicar novos conceitos, testar novidades e participar de sandboxes e colaborar para que a gente desenhe uma legislação que tenha utilidade, né? Não fique, de novo, como eu falei na primeira fala, que não fique mais uma das nossas leis que são muito bem desenhadas, mas a gente sabe que por falta de aplicabilidade no dia a dia, acaba ficando muito no teórico. E o último ponto que eu queria falar, já remetendo à fala do Albert, especificamente sobre a consulta, né, que vocês lançaram, vai fazer 1 ano agora, em outubro, se eu não me engano. Eu acho que uma coisa importantíssima, né, que é um incentivo grande aos players sérios que estão, de fato, querendo desenvolver soluções úteis, é que o processo de avaliação seja, além de contínuo, após a conclusão das intervenções. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente trabalha com engajamento que tem impactos desde o primeiro momento que esse aluno está na instituição, perdura o curso todo, a princípio, 3, 4, 5 anos, mas isso tem impactos futuros, empregabilidade, aumento de renda, melhoria de situação da família como um todo. Para vocês terem ideia, um número bem solto, a gente trabalha, hoje em dia, né, só para explicar o porquê do salto, a gente trabalhou na rede pública de ensino e de educação básica,
E hoje em dia a gente trabalha com ensino superior privado, porque, curiosamente, no Brasil, 80% dos alunos da educação básica cursam a rede pública. Por motivos óbvios, vocês sabem, problemas de renda no país. Mas no superior isso se inverte. Como a gente tem poucas vagas de excelência nas universidades públicas, esses alunos da rede pública vão para as instituições privadas do ensino superior. Então, na nossa tese de impacto, a gente continua seguindo os mesmos alunos, apesar de parecer contraditório, né? Pô, mas vocês seguiam a rede pública, agora vão para o privado? São basicamente os mesmos alunos. E o impacto, como eu estava dizendo, perdura. X anos, 5 anos, 10 anos, uma década, uma mudança de perspectiva de vida, eu perdi o número, mas acho que 60% dos que cursam ensino superior privado hoje, que são aproximadamente 9 milhões, são primeira geração da família que tem acesso ao ensino superior. Esse aluno não tem o preparo que nós tivemos a chance, a bênção, vamos dizer assim, de ter, de saber o que quer, de escolher um curso, de ter a primeira noção do que é uma faculdade. Então, esse tipo de problema tem impactos numa vida. Então, por exemplo, só para voltar a partir da consulta e encerrar, a consulta fala, por exemplo, a gente tem um período de 9 a 12 meses para a implementação do sandbox, que é padrão, acho que é perfeito, você consegue fazer excelentes testes rigorosos em 1 ano, mas depois você tem um período de avaliação de 6 meses. Óbvio, vocês têm que ter uma conclusão, isso tem que virar uma regulação, isso tem que virar legislação, mas tem que ter algum braço de médio prazo, de longo prazo, porque esses impactos perduram, né? Então, eu acho que quem está fazendo iniciativas com seriedade, principalmente em educação, finanças, você bancariza o indivíduo, isso tem impacto para o resto da vida. Ele pode virar um empreendedor, ele pode mudar a vida de uma família, e isso muda a vida de outras famílias e muda a vida de uma comunidade, pensando bem no conceito de impacto social, né? Eu acho que essa parte de avaliação tem que perdurar. Acho que a gente desenha, tem que ter um impacto imediato na legislação e tudo mais, mas eu acho que isso tem que ser, como diria o Sérgio Firpo, que eu tive o prazer de trabalhar na FGV, monitoramento contínuo de tudo que envolve política pública, tudo que envolve impacto social, tudo que envolve educação, saúde, mercado financeiro, bancarização, etc. Obrigado. Eu já peguei e passei o microfone tantas vezes que está comigo na minha mão, assim, eu não sei que eu estou usando o microfone. Obrigada, Marcos. Eu queria, gente, abrir para uma primeira rodada de perguntas da plateia, e aí, enfim, a gente pode... Vou só pedir, assim, para tentarmos não fazermos perguntas que duram 10 minutos para serem feitas. Só para a gente ter mais tempo aqui para os nossos painelistas responderem. Acho que a gente já tem uma mão levantada ali, pessoal. Não sei, Dora, você consegue... o Ricardo está aqui com o microfone. Obrigada. Pessoal, obrigado. Perdão. Obrigado pelas exposições. A minha pergunta, vocês falaram sobre Bernardo, o artigo... se apresenta, talvez seja bom para as pessoas. Perfeito. Eu te conheço, mas não necessariamente todo mundo. Meu nome é Bernardo Fico, eu sou diretor executivo da Associação Logaritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial e também sou sócio do Maranhão Menezes, advogados. A minha pergunta é sobre a questão do artigo 20 que vocês levantaram, que eu entendo que tem ali um gancho, de fato, para a gente discutir inteligência artificial, mas quando eu falo de decisão automatizada, eu não estou necessariamente falando só de inteligência artificial. Então, eu queria entender como vocês enxergam isso dentro da parte do sandbox regulatório e como vocês pretendem fazer essa diferenciação, né? Porque tem coisas que são automatizadas que existem aí desde os anos 60 e não acho que é para isso que a gente deveria estar olhando. Então, eu queria entender um pouquinho mais em detalhes como que vocês enxergam essa diferenciação. Obrigado pela pergunta. E eu concordo plenamente com o que você colocou. Eu vou voltar só um ponto na minha fala. Quando a gente falou lá da capacidade técnica que nós temos, de fato, existe uma confusão meio generalizada sobre alguns termos, sobre algumas aplicações, sobre definições de alguns conceitos que a gente vê, que nós vemos assim, sendo repercutido, né? Decisão automatizada não está limitada a IA, não está limitada a IA generativa. Se a gente falar de impactos, a gente tem outros modelos que não são baseados em aprendizagem de máquina, que eventualmente geram o mesmo risco. Você fala de geração de conteúdo. Quando eu era aluno da graduação, desenvolvia sistema de gerar conteúdo e não tinha nada a ver com inteligência artificial, porque isso nem existia, né? Mas não tinha a abrangência que nós temos. Então, quando nós colocamos até na consulta e na minha fala, o artigo 20, é que a gente precisa de um ponto de partida para ouvir a sociedade. Então, a gente disse, vamos colocar esse ponto de partida, mas isso não está fechado.
Vamos colocar, porque é um ponto que precisa ser discutido em algum momento. Vamos ouvir a sociedade, nós ouvimos muito, ouvimos bastante coisa sobre o artigo 20, sobre a necessidade, sobre exatamente o ponto que você colocou ali, que eventualmente não está limitado à inteligência artificial ou IA generativa, que hoje esse termo está bastante na moda. Acho que eu estou variando bastante aqui, o som está ficando ruim, né? Mas, então, Bernardo, era o ponto de partida para o documento. Isso está sendo amadurecido internamente com a consulta, né? Nós recebemos 71 contribuições, se eu não estou enganado, agora esse momento pode estar errado. Todas foram lidas por todo mundo, eu li as 71, os outros colegas leram as 71, às vezes foram sumarizadas, e quando for publicado o documento, vai ser possível observar que diversos outros elementos estarão inseridos e que não estará limitado exatamente a esse aspecto do artigo 20 associado, eventualmente, a sistema de inteligência artificial. Tá? Então, não sei se eu consigo responder a sua pergunta. Perfeito. Não sei se Marcos, Raíssa querem colocar algum ponto sobre isso, mas não sei se também tem mais alguma pergunta da plateia que vocês queiram fazer. Se não, eu tenho algumas aqui, mas estou dando o benefício de não monopolizar completamente as perguntas, gente. Se não, assim, um ponto que eu queria trazer para a discussão e que essa discussão de artigo 20, né, tentando tornar bem concreta, e acho que a Raíssa já falou um pouco sobre a questão da explicabilidade, né, porque, só para recordar, né, e deixar todo mundo sempre na mesma página, assim, artigo 20 está falando de decisões automatizadas, ele já traz uma complexidade na medida em que ele fala lá no caput, né, que ele foca em decisões tomadas unicamente com mecanismos automatizados, então já tem um nível ali de, enfim, interpretação do que isso vai querer dizer. A consulta da NPD já problematizava um pouco esse tema. E aí, no parágrafo 1º, ele traz um direito do titular, né? Então, um direito da pessoa de falar assim, bom, beleza, se eu fui sujeita a uma decisão desse tipo que afeta os meus interesses, que, de novo, já é algo extremamente amplo, então, como que a gente vai entender exatamente interesses, eu tenho direito a alguma explicação, né? Assim, o agente de tratamento tem que dar algum nível de detalhamento sobre essa tomada de decisão, como ela acontece, e existe ali no parágrafo 1º a ressalva do segredo comercial e industrial. E acho que esse é um dos pontos centrais, né, quando a gente pensa em sandbox. Acho que os incentivos das empresas, sejam elas quais forem, para participar desse tipo de iniciativa, costumam estar muito associados a como que vai ser a liberação dos resultados, né? Então, você vai liberar a NPD ou qualquer entidade que esteja participando disso, tudo publicamente, vão ter coisas que vão ficar restritas só aos participantes, vai ser acessível para todos os participantes ou só para a empresa participante ela mesma, né? Então, assim, o meu dado fica disponível para mim, o meu dado fica disponível para todo mundo que participou da iniciativa do Sandbox e tudo mais. E acho que esse é um aspecto que tem essa perspectiva, né, de ser um foco da discussão regulatória de interpretação da LGPD, mas que também acaba sendo um aspecto de incentivo para os agentes que eventualmente venham a participar. Então, né, e um incentivo, inclusive, para participar ou deixar de participar da iniciativa. Então, queria colocar essa pergunta para vocês, talvez mais para a Raíssa e para o Marcos até do que propriamente para o Albert. O que vocês acham sobre isso? Assim, vocês acham que essa estrutura de incentivo sobre disponibilização dos dados é ou não importante? E como que vocês veem nisso? Tendo em vista também, né, que, óbvio, como a gente conversou no começo, né, que é um benefício social disso. Então, algum tipo de publicização acho que faria sentido, mas os limites disso parecem importantes. Obrigada, Marcela. Pergunta fantástica, difícil, né, de responder, mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, quando a gente olha para esse desafio, né, da decisão automatizada e da explicabilidade, a gente se depara, inclusive, na resposta, no dia a dia mesmo, né, como o DPO aqui, na resposta a direitos titulares, como é que a gente endereça esse tema
E, às vezes, os titulares eles não ficam satisfeitos, porque tem questões realmente que a gente não pode abrir para o segredo de negócio, e eles vão lá bater na porta da NPD para dizer, olha, não me explicaram o suficiente nessa decisão. E a gente tem poucos parâmetros para entender, hoje, né, porque é um assunto que ainda não está regulado pela NPD, que limites dessa explicabilidade é aceitável, né? E em que ponto também a gente pode considerar uma supervisão humana nesse looping das decisões automatizadas como um fator que, eventualmente, né, afastaria alguma medida a aplicabilidade do artigo 20, que eu acho que é um desafio gigantesco. Mas, dito isso, quando a gente olha para o desafio, a gente tem um sandbox, né? Se a empresa que tem seu segredo de negócio vai ali participar e ela vai abrir um pouco, né, como seu algoritmo funciona, ou como que se essas decisões são tomadas, ou ainda quais são as razões para tomar essas decisões, ainda que a gente não consiga. Eu acho que esse é o desafio da própria inteligência artificial inerente, trazer uma explicabilidade ali 100% para como as decisões são tomadas. A gente pode abrir os inputs e os outputs dessas decisões, né? E muitas vezes esses inputs e outputs eles estão, de fato, protegidos por segredo de negócio. Então, eu acho que um incentivo, nessa perspectiva do que a Marcela trouxe, seria, de fato, essa discussão está muito restrita à empresa que está participando, né, do próprio sandbox com o regulador. Acho que tem que ter uma transparência, sem dúvida, entre regulador e empresa participante, mas não deveria ter uma publicidade abrangente desses elementos, já que a própria LGPD ela protege, né, o segredo de negócio. Então, acho que está um desafio aqui para a NPD, né? Eu sei que, para nós, o que eu poderia dizer como setor, que manter essa discussão, né, garantindo essa preservação desse sigilo, ela vai ser fundamental para incentivar a participação, senão a gente corre o risco de ter o desincentivo. Mas, por outro lado, a gente também entende que a gente precisa, da discussão que foi tomada ali, trazer alguma transparência para a sociedade, mas eu acho que muito mais sobre os resultados e muito menos sobre como as empresas, uma empresa A, B, C ou D, especificamente está endereçando o uso da decisão automatizada, os inputs e outputs desses sistemas de inteligência artificial que estão, né, participando dessa decisão, ou quanto que ela está envolvendo ou não uma supervisão humana ali no looping dessas decisões automatizadas. Então, eu acho muito boa pergunta, porque eu acho que é um tema que realmente, se bem endereçado, pode trazer muitos incentivos e, ao mesmo tempo, se não for endereçado dessa forma que atenda essa preocupação do mercado, pode ter um desincentivo mais abrangente da participação do sandbox. Obrigada. Eu que agradeço. Vai lá, Marcos. Fica à vontade. Vou tentar ser breve. Eu acho que pincela muitos pontos que foram levantados aqui pelo Juliano, a pergunta do Bernardo agora no final, a fala da Raíssa também. Eu acho que esse artigo 20 foi muito bem escrito, de novo, hein? Não me achem repetitivo, apesar de estar sendo. Me dá um pouco de calafrios a aplicação disso. O que é transparência algorítmica, quando a gente tem um algoritmo mudando no nanosegundo? Eu não sei muito bem como isso é aplicável na vida real. Existe um conceito por trás, mas eu não sei como isso é aplicável. E, obviamente, isso afasta players, né? Porque se você tem essa exigência no artigo 20, que é clara, explicabilidade, eu não sei, não existe backwards induction em modelo de inteligência artificial, você não consegue voltar para trás e entender o processo. E aí eu vou para a fala do Juliano no início. Se você for ficar preocupado com o processo e querer detalhar os processos e regular todas as partes do processo, o negócio não tem utilidade alguma, você vai simplesmente travar o processo. Agora, se você se preocupar com o impacto na ponta, é legítimo, a agência... Os reguladores de proteção de dados estão aí para isso, para entender o impacto no cidadão, o impacto na ponta. E aí é uma contribuição, sem dúvida nenhuma, imprescindível. Acho que tem que existir essa preocupação com a proteção do dado, inclusive com o direito, entre aspas, eu não sei muito bem como isso vai funcionar também, o direito do indivíduo de comercializar o próprio dado ou não, disponibilizar e ser recompensado por isso, né? Existem algumas startups fazendo isso agora, no modelo ainda experimental, mas esses caras estão captando fortunas, então deve ter alguma coisa por trás ali, né? Os fundos fazem apostas assim razoavelmente calibradas. Mas eu acho isso, acho que o sandbox tem tudo para contribuir para que a gente aprenda no processo. Os subsídios para a regulação vão ter que sair do sandbox. Que tipo de incentivo, que tipo de sanção, que tipo de rigor. E aí que eu acho que está a riqueza, como eu falei várias vezes, porque eu acho que é um benefício, é um privilégio quem trabalha, quem participa, quem tem a chance de participar. E, de novo, volto aos setores das nossas ilhas de excelência do Brasil, reconhecidas no globo todo. SUSEP, CVM,
Bacen, estão fazendo isso com maestria. Eu torço, de fato, para que a ANPD consiga fazer isso em outros setores que têm uma necessidade tão grande quanto, para que a gente aplique isso a outros setores que têm emprego, milhares de empregos, impacto na economia, participação no PIB. Eu acho que isso é um grande problema que a gente vai viver nos próximos 10, 20, 30 anos aí. Perfeito. E acho que a gente tem mais uma pergunta aqui na plateia. Tem um microfone aí? Tem. Bom, Ricardo Mota. Talvez minha pergunta seja mais para o Albert, mas também talvez comentários da Raíssa e do Marcos também sejam bem-vindos. Você mesmo comentou, Albert, que você comentou que foram 71 contribuições, algo muito parecido. E se você mesmo leu as 70 contribuições, outros técnicos leram as 71 contribuições. E aí eu acho que foi o Marcos que comentou, agora, enfim, me fugiu, mas o Marcos comentou sobre o prazo, né? Você tem ali um prazo para análise do sandbox, depois mais 6 meses para você ter uma devolutiva. E aí minha pergunta é sobre recursos técnicos e humanos que você tem dentro da agência, por exemplo, para analisar tudo isso, né? Tem um custo você implementar um sandbox, tem um custo governamental, muito embora tenham benefícios muito claros advindos desse tipo de proposta. Mas eu queria perguntar do ponto de vista de ANPD, como que vocês têm se colocado no ponto de vista de recursos? Vocês têm esses recursos para fazer isso? Tem algum planejamento para frente? Tem alguma talvez você puder emendar uma segunda pergunta. Tem alguma proposta de sandbox para ser repensada internamente? Como que vocês têm tratado esses assuntos? Ricardo, pronto. Dentre os desafios lá que eu citei, tem essa parte que eu chamei de infraestrutura, que envolve recursos financeiros, que envolve recursos humanos, né? O que acontece? A ANPD tem 4, 5 anos, esqueci agora, mas é nova, né? Tem uma situação particular da sua criação, que foi inicialmente despesa, e a gente o órgão está em construção. Observem, e aí só fazer uma ressalva, estou falando por mim, como servidor público, não pela NPD. Todos os servidores que estão na NPD hoje não são da NPD, são de outro órgão federal que estão lá. Eu sou um exemplo. Eu sou da área da educação, eu trabalho na educação básica, então eu conheço essas demandas da educação do Instituto Federal do Amazonas. E a gente sabe que qualquer órgão público que for desempenhar qualquer atividade precisa ter recursos. Recursos financeiros, pessoal, infraestrutura, o que seja. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que ter esses recursos. Nós temos hoje um corpo técnico que é qualificado, como eu coloquei, que isso é um ponto de orgulho, né? Que é bem satisfatório. Entretanto, nós não temos esse corpo técnico, uma quantidade ainda que seja possível alocar essas pessoas de maneira integral à atividade de sandbox. Porque existem outras atividades que são desenvolvidas que o órgão precisa continuar atendendo. E aí entra na parte do desafio de buscar outras instituições que possam nos apoiar. Em breve vai ter um lançamento de um edital, um chamamento público, em busca de instituições públicas que possam apoiar a NPD nesse desenvolvimento. Então, assim, temos capital humano, pode ser que não tenhamos ainda em quantidade suficiente para dedicar esse capital humano exclusivamente a essa atividade, que é exatamente no ponto que o Marcos colocou. Tem 1 ano que foi feita a publicação, a gente tem ciência disso, que demora. Tem outras, infelizmente, acontece, não é algo da NPD, o meu órgão de origem também, nós temos atividades que demoram o tempo suficiente e acaba que pode ser que não tenha um atendimento, uma expectativa de prazos mais curtos, ou sejam os prazos, o prazo que nós estamos trabalhando acabe não sendo o prazo, por exemplo, que o setor privado consegue trabalhar, né, que tem bem menos setor, bem menos gente olhando, bem menos órgãos de controle fazendo, observando o que está sendo feito. Então, respondendo objetivamente, não temos em quantidade suficiente para dedicar 100% do tempo. Isso vai refletir exatamente o que o Marcos colocou.
os prazos que nós vamos trabalhar são prazos mais longos, porque é o que nós temos para fazer e não dá para esperar um cenário ideal, porque cenário ideal para poder fazer as coisas pode ser que ele nunca chegue e isso não é justificativa para o órgão público não trabalhar, né? Não, perfeito. Queria aproveitar essa discussão também, pessoal, e puxar um ponto que acho que todos vocês comentaram quando a gente falou sobre a questão de transparência, né? Acho que tem esse desafio de o que vai ser publicizado para isso ser um resultado útil para fins da regulação, para fins do que as empresas que vão eventualmente participar desse processo tiram de resultado. E acho que se a gente pensa especificamente, né, em decisões automatizadas de maneira ampla, a gente tem essa diretriz normativa da explicabilidade, né? Então, tem essa premissa de que as decisões têm que ser, em alguma medida, explicáveis para o titular de dados conseguir entender o que aconteceu com as informações dele ali no processo. E acho que o que eu fico pensando que numa iniciativa de sandbox que tivesse o foco de discutir essas questões seria muito, muito produtivo como resultado, é exatamente tentar ter algum parâmetro, como a Raíssa falou, né? Assim, às vezes o titular vem pedir isso para a gente e a gente não tem muito parâmetro de dizer, olha, até aqui eu posso ir, depois disso eu começo a entrar numa zona de segredo comercial e industrial que começa a ficar complicada e, por exemplo, sei lá, no setor financeiro, isso pode efetivamente ter dano, né? Se você abre como você faz um processo de fraude, isso aumenta a incidência de fraude, porque se o cara tiver muita informação sobre como você conduz aquele processo, pode ser problemático. Então, imagino que uma experiência de sandbox que poderia ser interessante é tentar discutir um pouco esses parâmetros de explicabilidade, não só do ponto de vista do que seria socialmente desejável, mas também do ponto de vista do que seria tecnicamente viável, né? Porque, como o Marcos colocou, acho que a Raíssa também tinha colocado anteriormente, a gente não consegue, em determinados tipos de sistema, ou a gente tem que construir o sistema de uma maneira que ele permita isso, quando a gente está falando de ter uma explicabilidade completa, né? Assim, não é um processo de 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Você consegue ler linha por linha e entender como que aquele raciocínio foi atingido. Então, acho que minha dúvida para vocês era primeiro, se vocês concordam, assim, se vocês acham que isso é algo que efetivamente faria sentido, e se vocês têm percepções específicas assim, sobre o que seria útil para vocês, enquanto empresas, né, enquanto empreendedores, enfim, de ter de parâmetros nessa discussão de explicabilidade e do lado da NPD, assim, um pouco, Albert, de como vocês têm pensado nisso, também o que seriam respostas úteis do ponto de vista regulatório, né? Assim, qual que é o nosso... Poderiam ser focos de orientação dessa discussão, porque não é fácil, né? Tem muitas subquestões aí envolvidas e, de alguma forma, tem que priorizar isso, senão fica impossível, né? Tudo vira prioridade e aí nada é prioridade, obviamente. Então, enfim, não sei, Marcos, se você quiser começar, só para mudar um pouco aqui a ordem. Tá, não, eu acho que quem define o que é impossível, por isso que eu tenho muita descrença quanto à autorregulação, apesar de entender que, em alguns lugares, ela é necessária. Porque quem define o que é razoável, o que chega na fronteira do segredo do negócio, o que é compartilhado com outros setores, eu não consigo entender isso. O regulador não tem esse conhecimento a fundo, né, para saber onde está a barreira que começa a ser prejudicial ao negócio. Os negócios têm incentivos para que essa barreira seja a maior possível, ele tem que revelar o mínimo possível. E na minha cabeça existe um vácuo. Quem é o ente que vai fazer essa definição? Né? Eu acho que a explicabilidade, para mim, é o principal ponto de interrogação, porque no que a gente tem hoje, como você falou, né, não são modelos que foram construídos já prevendo que a explicabilidade era necessária. Os modelos foram sendo construídos há muito tempo, desde a década de 70, com outras tecnologias, e eles ficaram sofisticadíssimos agora, porque a internet tem dados que eram considerados infinitos até um ano atrás, e agora já se esgotou. Os dados de internet já foram alimentados nos modelos, e já tem falta de dado para alimentar os modelos. Tamanha é a sede dos modelos por dados. Os algoritmos são sofisticadíssimos e custam milhões. Cada treinamento custa dezenas, centenas de milhões. Quem define isso? Então, a minha pergunta é essa. Eu até estendo também ao Albert isso, né? Quem define o parâmetro, a barreira de o que é
razoável, o que resvala no segredo comercial, o que é do interesse público. Eu não faço a menor ideia da resposta. Eu acho que assim, é um pepino gigantesco para os legisladores e para os reguladores, né? Marcos, assim, não frustrando você na resposta, mas provavelmente essa resposta nós vamos tentar encontrar, e aí vou enfatizar o tentar, porque não é certeza, né? A gente está colocando o processo de tentar encontrar no sandbox, ou pelo menos parâmetros mínimos que sirvam para a gente, numa segunda rodada, ou no segundo processo de levantamento de evidências, nós termos essa resposta mais concreta. De fato, o limite ali entre o que é segredo de negócio e o que não é algo que eu não me atrevo muito a falar, porque eu venho sempre do setor público, então o setor público não tem muito segredo, né? A transparência é o principal, que é diferente, por exemplo, do Nubank ou da Mover. Mas, falando ali da explicabilidade, eu conheço muito bem como é que funcionam os modelos. Eu chegar para o cidadão ou para um cliente de vocês e falar assim, não, porque o sistema diz que o seu crédito está negado. Isso é satisfatório, né? Não, porque o sistema deu 90% que o seu perfil aqui é de mal pagador. Isso explica? Provavelmente não. Ele vai dizer, mas por que 90%? Né? Ou por que qualquer outro número? Então, traduzir isso em respostas que são mais aceitáveis, por exemplo, porque você tem um financiamento aberto, ou porque você atrasou o pagamento, falando o exemplo da área financeira, mas qualquer outra da área educacional, o perfil de evasão, né? Porque chegou na conclusão que aquele aluno tem um perfil de evasão. Esses parâmetros, eventualmente, ninguém tem hoje ainda. A explicabilidade é isso, e me assusta bastante quando eu escuto gente dizendo a explicabilidade é X, Y, Z. É a primeira alerta que eu levanto, essa pessoa não conhece o que ela está falando, ela está interessada em outra coisa. Então, o levantamento de evidências que será feita no sandbox provavelmente ajudará a construir respostas, ou pelo menos bases para essas respostas que se fazem necessárias. Maravilha. Eu estava aqui pensando no próprio estudo que a NPD compartilhou sobre o sandbox regulatório, traz que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, ele diz que o sandbox regulatório pode ter 3 objetivos, né? O consultivo, o adaptativo e o antecipatório. Então, quando eu olho para essa situação dos parâmetros que a gente quer entender que a NPD espera em relação às decisões automatizadas, tem muito a ver com esse viés consultivo, né? De conseguir entender, do ponto de vista da NPD, os nossos desafios, né? Eu acho que tem essa questão, né? Como é que o setor, o quão sensível isso é para o setor privado, especialmente, eu acho que mais para o setor público. E como a Marcela trouxe, quando a gente olha para, como eu falei, né, decisões automatizadas podem estar muito relacionadas com o combate e prevenção à fraude, também não só ao crédito. Eu estou falando aqui sobre algo que, se eu abrir muito, né, eu corro o risco dos fraudadores entenderem meus mecanismos de antifraude, se anteciparem a eles, e aí eu tenho aqui uma ameaça ao meu arranjo que eu construí em relação à prevenção à fraude. Então, assim, nesse aspecto, a gente não pode abrir nem só por uma questão do segredo de negócio, do ponto de vista, por exemplo, de decisão de crédito, porque eu não quero que um concorrente entenda como é que eu estou tomando a minha decisão de crédito, mas porque eu coloco em risco o próprio sistema financeiro nacional em relação à prevenção à fraude. Então, eu tenho aqui um desafio, né, que eu acho que faz parte desse aspecto antecipatório do sandbox, que aliás, consultivo, que é entender o que a NPD espera, mas é entender também, né, entender os nossos desafios aqui, principalmente nos setores regulados. Mas eu não acho que esses objetivos que o BID coloca, eles se excluem, né? Que o sandbox ele tem um objetivo único. Eu acho que ele pode conviver com os 3 objetivos. Porque a partir do momento que a gente se entende, a gente consegue entender quais são esses limites e construir isso em conjunto, e eu acho que o ambiente do sandbox, que é um ambiente ali, né, de experimentação, ele é propício para isso. Talvez a NPD também não tenha as mesmas respostas para todos os desafios de explicabilidade, né? Mas quando ela entende isso e a gente consegue fazer alguns testes ali, abre, né, de verdade o que acontece, e a gente consegue pensar mecanismos para resolver, a gente chega numa solução que é
o objetivo adaptativo. E aí eu consigo adaptar minha regulação para esses desafios e dizer, olha, você pode fazer, né, mercado, setor tal, tem esses limites aqui, até esse ponto é razoável, que tem explicabilidade, passou disso aqui, a gente sabe que vocês têm, né, outros interesses, que não só são interesses de negócio, mas interesses de própria proteção do sistema financeiro nacional, que precisam ser preservados. Então, esse exemplo, para depois a gente construir um antecipatório, né? Está vindo a regulação de inteligência artificial. Como é que essa regulação de inteligência artificial conversa com um artigo que fala sobre decisão automatizada e explicabilidade, né? Como é que a gente antecipa que esse desafio que vai vir aqui, que é a regulação do futuro, ele já nasça mais adaptável aos nossos desafios atuais e não traga um custo de conformidade muito maior do que a gente já está sofrendo aqui para construir em torno, por exemplo, de um artigo de decisão automatizada que ainda não foi regulado, que está ali presente na LGPD, porque o desafio já existe, pessoal. Assim, eu até participei recentemente do evento da NPD, as pessoas ficaram surpresas, é que eu comentei que no ano passado a gente recebeu mais de 30 mil e-mails que supostamente seriam de titulares de dados, né, na nossa caixinha de DPO, mas que esses e-mails, apenas 2% era realmente direito dos titulares, então um percentual muito pequeno em relação ao volume total. E que, na prática, né, as pessoas ainda não sabem nem como lidar com a própria LGPD. Os titulares dos dados não sabem o que fazer com esse mecanismo que eles têm ali em mão. E a gente recebe desde, eu quero que faça a revisão da minha dívida, por exemplo. Isso não é a revisão da decisão automatizada, mas o titular ele não entende. A gente tem que lidar ainda com a educação dos próprios titulares dos dados, né, dos cidadãos ali na ponta, em relação aos seus direitos, e, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que eu estou atendendo aquilo que a NPD espera de mim em relação a essa explicabilidade, que limites eu posso trazer. Então, eu acho que o ambiente de experimentação ele é muito propício para que, em conjunto, a gente encontre essas respostas, mas desde que a gente também esteja muito disposto, né, a entender os desafios específicos, né, que eu acho que cada setor vai ter, o setor da educação vai ter conteúdos completamente diferentes desses desafios que eu estou trazendo aqui. Obrigada. Não sei, gente, se vocês queriam complementar alguma coisa. Eu queria, já encaminhando para, enfim, não ficarmos entre todos e o almoço, que é sempre um lugar ruim de estar. Queria passar a palavra pela última vez para os nossos painelistas, só para pedir algumas considerações finais, enfim, umas palavras breves para a gente concluir o nosso painel. Óbvio, né? Nunca conseguimos concluir a discussão em si, acho que fatalmente vamos deixar vários pontos em aberto, mas faz parte do processo de construção, né? Então, de novo, agradecendo a todos pela presença, pela oportunidade de fazer essa discussão aqui. Passar para últimas considerações aí. Por favor, Albert, pode começar. Bom, eu agradeço, né? Espero ter conseguido contribuir aqui com o debate. Eu reforço o convite a conhecerem as duas publicações sobre o sandbox regulatório realizadas pela NPD, mas não só elas, nós temos outras atividades, nós temos os radares tecnológicos, que são publicações da coordenação que eu estou vinculado. A NPD como um todo tem diversas outras atividades também. Eu sou da área de educação, gostaria muito de estar lá uma empresa, um projeto da área educacional no Sandbox, né? Porque isso aí, conheço muito bem o retrato que o Sr. Marcos colocou aqui da educação pública. E obrigado, Marcela, Raíssa. Obrigada, Albert. Raíssa. Obrigada, agradeço aqui a persistência de quem ficou aqui até esse horário de almoço, né? Também não quero me alongar para me colocar aqui entre o horário de almoço de vocês. Mas agradecer a Marcela, aos colegas pelo debate, que eu acho que foi muito importante. É importante a gente parar para fazer essas reflexões, né? Então, é sempre uma oportunidade única. Agradecer aqui também ao IBRAC pelo convite. E dizer que eu acho realmente que o sandbox regulatório ele tem um potencial enorme para fazer os ajustes necessários que a gente precisa, né? Na regulação de proteção de dados para o avanço tecnológico e que, inclusive, antecipar os desafios que a gente vai ter em relação à própria regulação de IA, para que a gente possa promover, de fato, um ambiente muito profícuo para a inovação, independente do setor, né? Falei aqui muito sobre o setor financeiro, não poderia ser diferente, mas eu acho que o sandbox ele pode ter um potencial enorme para beneficiar, no final, né, o nosso país nessa discussão, para que a gente tenha um ambiente de inovação que promova, de fato, o Brasil e coloque a gente no lugar de sermos promotores da inovação e não criar uma regulação que traga entraves para isso. Então, acho que é uma vontade única continuar esse diálogo. Obrigada, Raíssa. Marcos?
Eu vou ser bem breve. Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, aos organizadores, a Marcela especificamente. Se eu puder deixar uma mensagem, eu acho que eu tentei fazer isso naquela brincadeira inicial. Minimização dos dados. A gente tem o costume de trafegar dados em excesso e isso a gente não tem o menor controle. E quando a gente percebe, normalmente já é tarde demais. Eu acho que isso é fácil de fazer, obviamente, dá para a gente aprender, mas essa geração que vem agora também está com riscos que a gente não correu, né? Então, eu acho que minimização dos dados, se eu puder deixar essa mensagem, eu acho importante. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Ricardo aqui, só para ele dar alguns avisos sobre, enfim, almoço e continuidade da nossa discussão na parte da tarde. Mas, enfim, primeiro uma salva de palmas para os nossos painelistas.